vamos lá, Colossenses no capítulo 1, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da cidade, vou falar um pouco sobre a carta e vou falar um pouco sobre a igreja, de forma resumida, porque eu expliquei semana passada. A cidade de Colossenses, ela foi uma cidade muito rica, no primeiro século. Quando Paulo escreve esta epístola, ela já tinha sofrido uma decadência financeira. Então, ela, que era uma cidade pomposa, rica, muito bem estruturada financeiramente falando, ela foi perdendo ao longo dos anos, ela foi perdendo a sua estrutura, a sua base financeira. Ela produzia lã, uma lã negra, muito lustrosa, muito bonita, e isso fazia com que gerasse renda para ela. Mas por causa de algumas cidades que estavam crescendo à sua volta, como Decápolis, Éfeso, essas cidades que eram ali vizinhas, elas estavam crescendo e elas estavam tirando a economia da cidade de Colossos. Quando Paulo escreve, no ano 67, 70 depois de Cristo, ela já tinha sofrido uma decadência financeira e a população da cidade de Colossos, ela migrou para o misticismo. E isso é muito comum, porque quando há uma certa falência, seja numa comunidade grande ou pequena, quando há uma falência, é muito comum que uma comunidade ela faça uma migração para o místico, para ver se eles conseguem buscar ajuda mística com algum tipo de divindade, para que essa divindade as ajude a sair dessa situação. Isso era muito comum na Grécia. Por exemplo, a cidade de Éfeso, eu expliquei para vocês aqui que a cidade de Éfeso, o templo de Diana ficava no centro da cidade e o templo de Diana funcionava como banco. E a população de Éfeso colocava dinheiro lá e eles acreditavam que a deusa Diana iria proteger os bens deles, então eles depositavam dinheiro ali, porque eles acreditavam que haveria proteção espiritual. Isso é muito comum. No Brasil isso é muito comum, a gente vê que a população, na grande massa, acredita que se colocar dinheiro no altar, se colocar dinheiro dentro da religião, Deus irá abençoar, Deus irá prosperar, Deus irá multiplicar. Então na cidade de Colossenses era assim. Paulo não esteve lá, Paulo não conheceu essa igreja. Quem fundou a igreja Colossenses foi um homem chamado Epáfras, que visitou Paulo, trouxe relatos da igreja, e Paulo então escreve essa carta, mas Paulo não esteve lá pessoalmente, como esteve em Éfeso, como esteve em Tessalônica. Paulo não esteve lá, Paulo não viu a fisionomia desses irmãos. Então a cidade era uma cidade que cresceu, depois ela sofreu uma decadência, ela foi só decaindo, aí começou a explorar muito aquela questão mística, invocação a anjos, autoflagelo, que Paulo chama de rigor ascético. Nós vamos ver isso depois no capítulo 2, quando Paulo fala de rigor ascético, que é aquele negócio de ficar se cortando, se punindo. Paulo também fala aquela questão de visões, etc e tal, e tinha na cidade uma filosofia que era uma filosofia que questionava muito a questão da divindade de Cristo. Paulo não menciona o nome dessa filosofia, mas provavelmente fosse o gnosticismo. Depois eu vou explicar um pouco mais à frente, nas aulas posteriores, que era o gnosticismo. Essa carta, ela é, em toda a Bíblia Sagrada, a carta que tem o maior conteúdo sobre Cristo. Nenhum outro livro na Bíblia tem o conteúdo que Colossenses tem, acerca da cristologia, acerca de quem é Cristo. Nenhum livro na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, traz um conteúdo tão profundo quanto é o conteúdo da carta aos Colossenses. Então esta carta, em termos de cristologia, ela é a mais profunda de toda a Bíblia. Ela é muito semelhante com a carta aos Efésios. Ela é muito semelhante à carta aos Efésios. Quando você lê Colossenses e você lê Efésios, parece que você está lendo a mesma carta, com nuances diferentes. A questão é a seguinte: é que Paulo em Efésios ele mostra Cristo como corpo. Em Colossenses, Paulo mostra Cristo como cabeça. Então uma complementa a outra. Há uns acréscimos em Efésios e há uns assuntos diferentes em Colossenses. Mas, no grosso modo, é muito semelhante às duas cartas. Esta carta é a única carta de Paulo que não faz menção do Velho Testamento. Em nenhum momento há menção no Velho Testamento. As outras epístolas de Paulo, Paulo faz referência ao Velho Testamento. Ele busca referências do Velho Testamento para poder corroborar com as suas ideias. Colossenses não. Colossenses, ele não faz menção do Velho Testamento.
Por que nós não sabemos, mas ele não faz menção, ele não busca referência histórica do Velho Testamento. A igreja colossense, essa igreja foi uma igreja madura, porque ela compreendeu a graça de Deus. Paulo diz isso aqui no capítulo 1. Paulo diz que ela compreendeu a graça de Deus. Ela compreendeu e ela internalizou isso, e isso gerou um comportamento. Então a igreja colossense, ela compreendeu a graça de Deus. Isso é muito importante, porque se nós queremos ter relevância como corpo de Cristo, se nós queremos ter relevância como igreja, se nós queremos uma referência, Colossenses é uma excelente referência. Por quê? Porque esta igreja é uma igreja que compreendeu e absorveu aquilo que eles entenderam da graça de Deus. Então esta igreja é uma igreja interessante também nesse aspecto. Pois bem, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, Paulo mostra a proeminência de Cristo. Eu falei semana passada, quando Paulo mostra a proeminência de Cristo, Cristo soberano, Cristo absoluto, o Cristo antes de Jesus. Mas como assim o Cristo antes de Jesus? Porque o Velho Testamento prometia o Cristo, o enviado, o Messias. Falava do Cristo. Então Jesus, ele surgiu no Novo Testamento. Mas Paulo mostra o Cristo, aquele Cristo prometido. Embora ele não faça menção do Velho Testamento, ele fala do Cristo. E o judeu tinha conhecimento do Cristo. Ele sabia quem era Cristo. Porque era uma profecia lá do Velho Testamento, principalmente nos livros de Isaías, 800 anos antes de Jesus. Isaías profetizou com riqueza de detalhes a messianidade, o Cristo messiânico. Então Paulo está mostrando o Cristo aqui. Então o capítulo 1 e o capítulo 2, quando vocês lerem, né, os dois capítulos iniciais, vocês vão ver que Paulo está falando da proeminência, da soberania, da cristologia em Cristo Jesus, de Cristo. Pois bem, quem é o Cristo então do capítulo 1? Paulo pega um exemplo histórico que os judeus conheciam essa história. Nós não conhecemos essa história, mas os judeus conheciam. Eles conheciam uma história que era contada de pai para filho nas escolas judaicas, que era a história de um homem chamado Epifânio III Magno, ou Mega, que ele então, quando foi lutar contra Roma, ele pegou milhares e milhares de judeus e os transportou para a Ásia Menor. E os judeus que viram essa história, que viram esse fato, tinha na mente aquela lembrança de uma população enorme de judeus sendo conduzidos por um homem que queria lutar contra Roma e os conduziu até a Ásia Menor. Então era aquela ideia daquela parada, daquela caminhada, daquela jornada de milhares e milhares de judeus, com crianças, com velhos, tipo a saída do Egito. Isso aconteceu também lá depois, nos dias perto dos dias de Cristo Jesus. E eles conheciam essa história. E Paulo então pega esse exemplo histórico e associa isso a Cristo. E no capítulo 1, versículo 13, ele fala uma coisa que os judeus conheciam a história e associaram isso, só que no campo espiritual. No versículo 13, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa palavra transportou ele usou proposital, porque o judeu conhecia a história por causa dessa expressão transportou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Paulo usa o verbo transportou, o judeu automaticamente lembrou dessa história. Então, só que Paulo faz no aspecto espiritual, ele diz, ele nos transportou. Então, o Cristo do capítulo 1 é o Cristo que transportou um grupo de pessoas, as pessoas, e os tirou do império das trevas. Essa palavra império para o judeu era muito importante, porque eles queriam ficar livres do império romano. Uma das frustrações com Cristo é que eles achavam que Cristo iria libertar o povo belicamente. Iria libertar o povo militarmente falando. Só que Cristo não foi assim que aconteceu. Não foi dessa forma que aconteceu, como eles esperavam. Cristo libertou espiritualmente. Porque eles achavam que o maior problema deles era o Império Romano, que os escravizava.
E Paulo mostra que o maior problema do povo não era o Império Romano que os escravizava. O maior problema do povo é o pecado, que além de os escravizar, os separou de Cristo, os separou da graça, os separou de Deus. Então, eles queriam a libertação bélica. E Paulo mostra, olha, vocês estão esperando uma libertação que ela é apenas horizontal. E vocês receberam uma libertação que ela é vertical. Cristo libertou vocês espiritualmente. Por isso que ele diz no versículo 13, ele nos libertou do império. O judeu tinha medo dessa palavra império, porque lembrava o Império Romano. O Império Romano. Ele nos libertou do império das trevas. Agora há uma coisa interessante aqui. No primeiro século, lá em Jerusalém, quem protegia o Império Romano era uma legião chamada a 10ª Legião, por causa de Júlio César. Lembra quando eu contei a história de Filipos? Que Júlio César, a única batalha que aconteceu na cidade de Filipos, a guerra civil, que houve uma briga entre romanos e romanos, aconteceu na cidade de Filipos, que foi quando Júlio César ele foi assassinado por Brutus e Caio Cássio. Aí ele foi ser vingado por Augusto. Aí, por causa desse assassinato de Júlio César, batizaram uma legião chamada de legião, a 10ª Legião, por causa de Júlio César, que foi quem disse aquela frase: vim, vi e venci. Os romanos, os soldados romanos, eles sempre andavam com um broche ou um pequeno amuleto ou um chaveiro que era um símbolo de um porco, Por quê? Isso era uma afronta ao judeu, porque o judeu não gostava de porco, ainda não gosta de porco. Então eles esperavam que Jesus viesse libertar eles dessa humilhação, porque eles viam, sempre que eles viam um soldado romano, eles viam ou um broche ou um amuleto de porco, e aquilo era uma ofensa visual ao povo judeu. Por isso que o gadareno, quando Jesus liberta o gadareno, ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, por causa da legião do Império Romano. Jesus estava mostrando que o que estava por trás daquilo ali, que era espiritual: meu nome é Legião. Aí eles pediram: não nos manda para fora do país. Você lembra disso? Lá em Marcos capítulo 5. Não nos mande para fora do país. Aí eles pediram: manda-nos para os porcos. E Jesus então manda aquela manada para os porcos. E Jesus foi expulso de lá porque Jesus provocou uma falência comercial. Manadas e manadas de porcos precipitaram no mar e morreram afogados. E eles expulsaram Jesus de lá. A moral da história é que Jesus, não é porque ele libertou o gadareno, mas porque que ele fez aquilo, porque ele foi expulso da cidade. Alguns judeus e algumas pessoas preferiam os porcos do que a Cristo Jesus. Essa é a ênfase da história. Então o Cristo é o Cristo que tem autoridade sobre legiões espirituais. Isso para o judeu do primeiro século era muito significativo. Para nós não, porque nós não sabemos o que é isso. Isso é apenas informação histórica para nós. Mas para o judeu do primeiro século, isso tinha uma importância quando ele fala assim: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. O judeu sabia o que era isso. Então eu vou mandar vocês para os porcos. E os mandou para os porcos. Então isso para eles tinha uma importância espiritual. Quando o Colossenses lê isso tinha um significado para eles. Para nós não. Ele é o Cristo que nos liberta do império, desse império opressor, desse império que não se pode vencer. Só que ele venceu. E ele venceu na cruz do Calvário. Ele venceu na cruz. Por isso que ele diz: ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de quê? Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou de Deus. O que Cristo Jesus fez na cruz, ele não nos libertou de Satanás apenas, mas ele nos libertou de Deus. Como assim nos libertou de Deus? Ele nos libertou da ira divina, que é uma das melhores definições que eu já li de A.W. Pink, que diz assim: a santidade, a ira de Deus é a sua santidade em oposição ao pecado.
A ira de Deus não é um sentimento raivoso, iracundo, mal-humorado, de sair chutando as coisas e quebrando as coisas. A ira de Deus é a sua santidade em oposição ao pecado. E Cristo recebeu essa ira na cruz. Então, quando Paulo diz assim que foi na cruz, ele está dizendo que ele nos libertou da ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre ele. A ira de Deus caiu sobre ele. Aí Paulo, no capítulo 1, no versículo de número 15, ele fala assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito eu expliquei semana passada, que é uma linguagem complicada, principalmente na época. Na época, as expressões, o limite de expressões que eles tinham era muito pobre, muito pouca. Muito pouca. Nós temos várias expressões nos dias de hoje. Hoje nós temos uma vasta forma de usar expressões de todo tipo. Naquela época não era assim. O grau de expressão que eles tinham, a quantidade era muito pouca. Então Paulo pega essa palavra primogênito, aí isso aí virou uma bagunça, porque algumas pessoas falam que Jesus foi o primeiro gerado. Ele não foi o primeiro gerado. Paulo está dizendo que ele, a partir dele, ele foi o primeiro, no sentido não de fecundado, não no sentido de fecundação. Ele é o primogênito no sentido de que todas as coisas partiram dele. Por isso que ele continua depois dizendo: nele tudo subsiste, nele todas as coisas foram criadas. Nada que foi feito sem ele se fez. Ninguém tem existência autônoma, nem Satanás. É o que Paulo está dizendo. Então a linguagem, quando Paulo usa o primogênito, Paulo não está dizendo que ele foi o primeiro fecundado. Paulo usa essa expressão porque naquela época as expressões eram poucas, não tinha vastas expressões. Aí Paulo diz assim: nele tudo subsiste, ele é o primogênito. Aí o credo niceno, no 4º século, no ano 325, tentou explicar isso, mas eu acho que deu uma pequena complicada quando o credo niceno disse assim. Não estou dizendo que o credo está errado, eu só estou dizendo que o credo foi tentar explicar. E eu acho que deu uma pequena complicada, porque o credo niceno diz assim: criado, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, blá blá blá. E em Cristo Jesus, seu Filho amado, criado, não gerado. É o que diz o credo. O credo niceno diz: criado, não gerado. Foi tentar explicar, mas parece que complicou um pouco. Quando ele fala de Cristo primogênito, é que ele foi criado, não no sentido de ser gerado, de que houve um embrionamento de Cristo na história, algum dia na história. Não é nesse sentido. É que ele foi o primeiro, no sentido de que as coisas partiram dele, tiveram a sua origem nele. Então ele é primogênito nesse sentido. Por exemplo, o grego não conseguia contar mais do que além de que 10 mil. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19, Paulo fala assim: prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que vocês entendem, do que eu falar 10 mil. Para nós isso parece que passa batido, mas o judeu, o grego, ele não conseguia numerar além de 10 mil. Então era limitado. Hoje nós conseguimos contar infinitamente, mas naquela época não. Havia muitas expressões que não explicavam assim, precisavam de interpretação, principalmente nós. Por exemplo, Romanos capítulo 8, quando Paulo fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Aí ele diz no versículo 39, se eu não me engano, nem altura nem profundidade. Dá a entender que ele está falando de lugar físico, alto e fundo. Não é literalmente alto e fundo, não é lugar físico, ele está falando de emoção. As nossas emoções que têm variação de mudança. Ele fala nem altura nem profundidade. Ele está falando de variação de mudanças humanas. Como não existe essa expressão variação de mudança humana, ele colocou nem altura e nem profundidade. Aí ele fala assim: nem qualquer outra criatura. Dá a entender que ele está falando de criatura como sendo um animal, um ser estranho, um bicho, uma criatura, um animal da noite, um animal noturno. Criatura é um ser humano. Ele está falando de ser humano. Ele está dizendo nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra pessoa de outra nacionalidade poderá nos separar do amor de Deus. Por que ele está falando de criatura como pessoa? Porque isso é muito simples. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele está falando de pessoas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então quando ele fala primogênito aqui em Colossenses, ele não está falando que Cristo foi
fecundado na história um dia. Não é isso. Ele está falando que todas as coisas partiram de Cristo. E por que Cristo fez isso na cruz? Com um único objetivo. Ele está falando que Cristo reconciliou consigo o mundo cosmo e o mundo terreno. Está aí no texto. O texto deixa isso bem claro. Paulo está dizendo, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, até Satanás. Todas as coisas. Ninguém tem existência autônoma. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E junto dessa criação está o ser humano. Aí ele diz no versículo de número 22: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas três coisas é uma ideia só: santo, inculpável e irrepreensível. É uma coisa só. Ele está falando juridicamente. Paulo entendia de lei. Ele está falando juridicamente. Juridicamente, nós estamos legalizados a nos apresentar diante de Deus. Nós não temos culpa mais. É isso que Paulo está dizendo. Porque ele nos transportou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor permite você apresentar-se diante dele santo. Não porque você produz santidade, mas porque ele te santificou. Porque santidade não está naquilo que eu deixo de fazer. Santidade está naquilo que eu sou. Não por mérito, mas por graça. Então o santo não é aquilo que eu faço. Eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo. Eu deixo de beber isso, eu deixo de comer aquilo. Isso não é santificação. Santificação é um ato que começou na cruz, começou na ideia de Deus e que nos afetou. Então, santo não é aquilo que eu deixo de fazer. Santo é aquilo que eu fui feito em Cristo Jesus. Quando ele fala santo, por isso, santo significa sem mancha. Era quando ia levar um animal, aquele animal não deveria ter mancha. É a linguagem do Velho Testamento. Embora Paulo não busque referência. Mas o leitor de Paulo conhecia essas expressões. Então ele diz, santo, não é por alguém que, não, isso eu não faço, isso eu não digo, não é essa santidade fabricada, condicionada, essa santidade de aparência. É o que Cristo fez. Santo, inculpável e irrepreensível. O que ele está querendo dizer com isso? Você está autorizado a se apresentar diante de Deus. Você pode ir, porque você não é mais condenado. Então este é o Cristo do capítulo 1. O Cristo do capítulo 1 é aquele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor nos permite apresentar diante dele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então este é o Cristo do capítulo 1. O Cristo do capítulo 2 já é um Cristo também poderoso, que Paulo então combina com o capítulo 1. O Cristo do capítulo 2 é o Cristo que venceu agora as hostes espirituais, Satanás, e o venceu na cruz. O capítulo 2, versículo de número 15, Paulo fala de Satanás. Aliás, eu vou ler o versículo 13 para que a gente entenda o que Paulo está dizendo. O versículo 13 do capítulo 2 diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando, 2, versículo 13. Perdoando todos os nossos delitos. O que é delito? É um pecado, aquele pecado que
que é um pecado praticado voluntariamente. Ele perdoou todos os nossos delitos. Não dá para entender isso. Oi? Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não é que você pode fazer o que você quiser. Não é nesse sentido. É que nós somos perdoados. Para entender isso também tem que ser maduro. Tem que ser adulto. Por isso que essa igreja é uma igreja adulta. Por exemplo, se você ver no capítulo 1, o capítulo 1, Paulo fala assim, no versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Essa igreja entendeu a graça de Deus, por isso que Paulo disse o que disse aqui. Isso aqui é uma coisa madura, isso aqui é para gente maduro, isso aqui não é para menino na fé, isso aqui é para gente maduro. Por isso que ele diz, ele vos perdoou todos os seus delitos. E voltando para o capítulo 2, ele continua e ele diz mais, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O escrito de dívida. Alguns historiadores dizem que quando você ia visitar uma pessoa nas prisões romanas, nas paredes, na parede da prisão havia lá o escrito de dívida. Muitos historiadores dizem que havia isso no Império Romano. Você ia visitar uma pessoa e lá você chegava lá, você lia o que a pessoa fez. Você lia o que a pessoa fez. Estava lá. Era chamado de escrito de dívida. Quando nós chegávamos, antes de Cristo, quando chegávamos até Deus, o que Deus via? Deus via o pecado, o pecador. Lembra de Jó? Jó ia orar e tem um relato interessante em Jó. Diz que Jó pedia perdão pelos filhos, pelos pecados que eles não cometeram. Está lá em Jó. Porventura, antes que meus filhos pequem, ele pedia perdão. Jó antecipava, porque Jó sabia disso. Que os nossos pecados, eles nos acham. Foi o que Deus disse para Caim: eis que o pecado está à tua porta, o escrito de dívida, a ti cumpre dominá-lo. Foi o que Deus disse para Caim. Esse conceito já existia no Velho Testamento. Aí Paulo diz, olha, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e nos era prejudicial, o que diz o versículo. O texto está dizendo, e nos era prejudicial. Quanto mais eu tentava me absolver, mais eu me condenava. É isso que ele está dizendo. Quanto mais eu tentava me absolver, mais eu me condenava. Então nós precisamos entender o que Paulo está que Paulo explicou para eles aqui. Nós temos que interpretar. Aí Paulo ele diz, e que nos era prejudicial. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Removeu inteiramente. Não existe meio perdão. É perdão absoluto, encravando-o na cruz. Aí vem a vitória, no versículo 15 também. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que Paulo diz os expôs publicamente? O Império Romano, quando ele vencia, ele pegava o exército vencido, tiravam-lhe as roupas e faziam andar em fila indiana, todos nus, mostrando a sua vergonha e sendo chicoteados e sendo humilhados pelo Império Romano. Sempre que um general ou um César vencia uma batalha e eles traziam as pessoas vivas, eles faziam isso. Eles entravam e as pessoas ficavam jogando flores, as mulheres jogando flores e cantando e cantando. Era o que aconteceu com Caio Vinícius, ou Vinícius, um dos generais do Império Romano. Ele era tão vencedor, tão vencedor. Isso aconteceu com Júlio César, com tantos outros. Tinha um homem que ficava atrás dele, segurando a coroa de vitória, a coroa de louro. E esse homem ficava falando no ouvido dele: você é apenas um homem. Você é apenas um homem. Você é apenas um homem.
Porque eles entravam no Império Romano sendo aplaudidos e gritando: Dominus, Dominus, divino, divino, divino. E tinha um homem que ficava atrás deles gritando, falando no ouvido: você é apenas um homem, você é apenas um homem. O judeu entendia essa linguagem bélica aqui. Nós precisamos de interpretação. O judeu entendia isso. Por isso, quando Paulo fala assim, os expôs publicamente, é uma linguagem bélica, militar, que o Império Romano fazia com seus derrotados. Eles os expunham ao desprezo, eles os expunham à vergonha. Ninguém venceu o Império Romano. Ninguém. O Império Romano, eu expliquei semana passada, que o Império Romano implodiu. Ele não explodiu, ele implodiu. Ele foi derrotado de dentro para fora. Ninguém nunca venceu o Império Romano, nem Aníbal, nem o fulano que eu citei agora mesmo, que eu já esqueci o nome. Ninguém conseguiu vencer Antíoco III. Ninguém conseguiu vencer o Império Romano. Ninguém, nem os gregos conseguiram vencer o Império Romano, nem os bárbaros. Ninguém conseguiu vencer o Império Romano. Só que Paulo está mostrando que maior que o Império Romano era o Império das Trevas. Maior que o Império Romano, enquanto os judeus estavam preocupados com o Império das Trevas, com o Império Romano, Paulo está dizendo que existe um império muito maior do que o Império Romano, que vocês não viram, que é o Império das Trevas. E Cristo os venceu, triunfou. Essa palavra triunfo, essa palavra triunfo, só se usava para Césares, para os generais que venciam grandes batalhas. E Paulo pega proposital essa palavra e diz: e triunfou deles na cruz. A cruz é o símbolo do triunfo. É aquilo que John Stott diz, né? Aquilo que era símbolo de vergonha, que a cruz era símbolo de derrota. Isso para nós não tem significado, porque nós somos de uma cultura, de uma época diferente. Mas o Império Romano importou uma forma de tortura chamada crucificação, porque quem inventou essa forma de tortura foram alguns bárbaros. Existiam várias formas de crucificação, que era com X, uma forma de X, e tinha alguns bárbaros que colocavam, envergavam assim, e colocavam a pessoa ali, depois cortavam as cordas e fazia assim, ó, e abria a pessoa pelo meio. Outros que eram uma madeira em pé, fincavam as pessoas assim, e aquela crucificação que Jesus sofreu. E essa era a mais torturosa, porque a pessoa agonizava para morrer. Ela ia morrendo lentamente. E os romanos importaram isso. Então a crucificação era um símbolo de derrota. Aí Cristo pega um símbolo de derrota e transforma isso em um símbolo de vitória. Paulo pega essa palavra, porque crucificação para o judeu era vergonha. Lembra quando Jesus estava na cruz, que eles disseram: desce daí, que nós creremos em ti. Desce daí. Eles estavam sendo honestos, eles estavam dizendo: olha, desce da cruz que nós vamos crer no Senhor. Desce daí, sai desse lugar de vergonha. Lembra que Pedro falou para Jesus: convém que o Filho do Homem seja humilhado, esbofeteado, até aí tudo bem, e pregado na cruz. Aí Pedro disse: não, de jeito nenhum, o Senhor não pode ir para a cruz. Aí Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Porque o judeu não conseguia ver vitória naquilo que era símbolo de vergonha, naquilo que era símbolo de vergonha. Aí Jesus transforma o símbolo da vergonha em símbolo de vitória, triunfando deles na cruz. Foi proposital o que Paulo disse. Então o Cristo do capítulo 2 é o Cristo que venceu, e ele venceu no reino espiritual, ele venceu no reino sobrenatural, ele venceu no cosmos, ele venceu e ele trouxe a criação para ele salvou a criação. Ele não salvou, não foi o ser humano apenas, não. Ele salvou a criação. Ele salvou, foi a criação. Ele salvou tudo que Deus criou, que disse, viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Ele resgatou, e ele trouxe tudo para si. Agora veja o capítulo 2, quando Paulo fala uma coisa muito significativa. Então Jesus morreu por toda a humanidade. Essa pergunta é o seguinte: toda a humanidade, eu entendo essa pergunta.
Em um certo sentido, sim. Ele morreu pela sua criação. Ele morreu pela criação. Pela sua criação. Ele morreu pela sua criação. Agora, não entrando no mérito da discussão de eleitos e não eleitos, ele morreu pela sua criação. E o homem faz parte da sua criação. Então, quando eu falo homem, a criação, é porque o judeu achava que só eles, por serem judeus, seriam salvos. Quando Paulo fala criação, Paulo está dizendo, olha, toda a humanidade no sentido que, grego, judeu, entendeu? Não judeu, qualquer tipo de raça humana, qualquer homem, qualquer tipo de etnia, é o que diz Apocalipse, todas as línguas, todos os povos, de todas as nações o servirão. Então o judeu achava que somente ele, enquanto judeu, seria salvo. E Paulo está dizendo que não. O homem como criação. O homem como criação, sim. Mas fala assim que Deus amou o mundo, então salvou o mundo, etc. e tal. Eu vou citar, mas não vou entrar no mérito da discussão. Isso é uma expressão idiomática. Deus amou o mundo. Cosmos, no grego lá é cosmos. Ele salvou o cosmos. Agora, salvou toda a humanidade, todo mundo. Isso é complicado. Por quê? Porque tem aqueles que não vão. Ou não vão porque não querem ir, ou não vão porque a Bíblia fala que vai separar ovelhas de bodes. Quem separa... Agora, qual é o critério que ele usa para separar a ovelha de bode? O critério é com ele. Porque ele não separa, ele não classifica pessoas como ovelha e como bode porque não são judeus ou não judeus. Porque são judeus ou não judeus. Porque ele disse, apartai-vos de mim, maldito, porque o que vos compete é o fogo. Qual é o critério? O que ele vai ver nessas pessoas é que isso aí é com ele. Aí eu não sei, isso aí é com ele. Então, quando ele fala assim, salvou o mundo, ele está falando do cosmos. Não é só o planeta Terra, é o cosmos. Lembra da linguagem que eu falei? Que a linguagem, as expressões eram limitadas. A gente usa muitas expressões assim também. Por exemplo, hoje nós estamos aqui reunidos. Alguém que não veio pergunta assim. Amanhã você encontra alguém e fala assim, quem que estava lá? Aí um de vocês podem dizer, estava todo mundo lá. Isso é literal? Estava todo mundo, o mundo todo estava aqui? Não, isso é figura de linguagem. Que tem costume de vir. Exatamente. É figura de linguagem. Então, ele vai salvar toda a humanidade em que sentido? Não são todos os homens. A humanidade toda. Ele vai salvar toda a humanidade no sentido de que várias classes, raças, povos, tribos, línguas, nações serão salvos. Haverá aqueles que não quererão ir. Haverá. Haverá aqueles que não vão querer entrar. Haverá. Mas tem um texto, tem um versículo, tem tal. Foi o que eu estou dizendo. Não vou entrar no meio da discussão. Mas que ele morreu pela sua criação. Ele morreu. Ele morreu pelo cosmos. Ele morreu pela sua criação. Ele morreu. Ele morreu. Agora, quando ele voltar, ele vai ser. É ele que vai fazer essa separação. Porque ele não deu essa atribuição à igreja. Ele disse: não tente separar o trigo do joio. Porque separando o trigo, separando o joio, vocês vão decapitar o trigo. Então, cabe ao Filho do Homem separar trigo do joio. É ele. Agora, qual é o critério que ele vai adotar? Aí é com ele. Isso aí é com ele. Então, vamos lá. Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses no capítulo 2, versículo número 6. Olha a maturidade dessa igreja. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como vocês receberam, como é que vocês vão demonstrar que vocês receberam a Cristo? Ou numa linguagem popular, trazendo para os dias de hoje, como é que vocês vão demonstrar que aceitaram a Jesus? Não é isso? Como é que a gente vai demonstrar? Hoje a gente estipulou um critério que é um critério externo, estereotipado. O homem vê a aparência. E a religião ao longo dos anos foi, eu vou usar a expressão evoluindo, mas eu vou usar a expressão involuindo, na verdade.
O salvo é aquele que não corta cabelo, o salvo é aquele que não faz isso, o salvo é aquele que não faz aquilo, o salvo é isso, o salvo é aquilo. E Paulo está dizendo, assim como vocês receberam a Cristo, assim, fazer o quê? Andai nele. Andar é literalmente? Não, é uma figura de linguagem. É um modo de vida. Andem nele. Que o comportamento, que a vida de vocês demonstrem que vocês o receberam. Receberam, vocês o internalizaram. Por isso que ele diz no capítulo 1, vocês entenderam a graça. Porque vocês refletem isso no comportamento. Porque salvação não se expressa dando glória a Deus, aleluia, ou a paz do Senhor, não sei o que mais, usar roupa, vestido, ou não usar, enfim, esses estereótipos, eles não são um elemento avaliador de salvação, eles não são. O elemento avaliador é aquele modo de vida, aqueles que andam nele, é aqueles que andam como ele andou, não se vestindo como ele se vestiu, mas sendo como ele foi. Então andem nele. Então, assim como recebestes, também andai nele. Que a vida de vocês, que o modo de vida de vocês reflitam o caráter de Cristo Jesus. Isto é uma igreja madura, isto é uma igreja sadia, isto é uma igreja nivelada, equilibrada. Este é o Evangelho. É o que eu estou dizendo. Uma igreja, uma religião, seja uma denominação que quer que seja, que não me faça parecer e andar como ele andou, pode ser chamado de qualquer coisa, mas Evangelho não é. Não é Evangelho. Uma denominação, uma reunião, um grupo de pessoas, qualquer coisa que seja, que tem uma pessoa na frente, que é o meu referencial, que é a minha pessoa que ensina, que é a pessoa que ensina, que é o meu guru, se o que está sendo ensinado, o que está sendo colocado diante das pessoas, não me provoca imitar a Cristo, pode chamar do que quiser, mas de Evangelho não é. Porque Paulo está dizendo, assim como recebestes, vocês demonstram que o receberam andando nele. Só que o texto não para, o versículo continua, o versículo diz mais, o versículo 7 Paulo diz: nele radicados. O que é radicado? É enraizado, é aquele que tem raiz. Nele radicado é aquele alicerçado, é radicado, tem alicerce, tem fundamento, é alicerce. É o que Jesus falou, a casa construída na areia e a casa construída na rocha. A casa construída na areia, vem o vento, vem o mar e vai derrubar, porque não tem raiz, não tem alicerce, não tem fundamento. Então andai nele de que forma? Enraizados. Hoje eu o conheço, amanhã eu o conheço muito mais. Hoje nós desviamos por qualquer coisa banal. É uma frustraçãozinha que a gente fala assim, Deus, por que permitiu? Permitiu. Eu não vou mais na igreja não. O fulano me cumprimentou na igreja. Eu não vou na igreja mais não. Não tem fundamento. Dá uma doença, uma pequena doença, alguma coisa. Sabe que vai morrer. Amém. É o que Paulo falou em Filipenses. Eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso é adulteza. Isso é maturidade. Eu vou morrer, não importa. Eu vou estar com Cristo. Aí toma um diagnóstico lá, nossa, estou com uma doença tal, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ai Jesus, onde é que está o Senhor? Pai, o que eu fiz? Jesus me socorre. Parece que o mundo acabou. E Paulo está dizendo, arraigados, radicados, fundamentados. Isso é maturidade. Isso é uma igreja. Isso é igreja. Não é essas coisolas, essas igrejolas que a gente está vendo, um monte de gente adoecida, retardada, não. Que qualquer coisinha fica perguntando, Deus, por que isso? É radicado. É radicado. Enraizado nele. E Paulo diz mais, Paulo diz radicados, não é isso? Edificados. Tem valores construídos ali.
tem proteção, tem guarnição, edificar, tem paredes, tem estrutura, há estruturas, há solidez, edificados. E o que mais? Para a gente terminar, que já são 9 horas, vou terminar agora. Radicados e confirmados na fé. Confirmado, não é aquela fé de vai e vem, de ioiô, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora... É aquela fé de carrossel, agora glória a Deus, aleluia, depois dá uma descida, não sei o que eu fiz, glória a Deus, aleluia. É aquele negócio, né? Uma vez eu li um livro muito interessante que o cara fez uma comparação entre traficante de drogas e o que alguns pastores pregam domingo à noite na igreja, que não há muita diferença. Vendem alucinação, droga é alucinação, misticismo em nome de Deus também é alucinação. O cara usa a droga ali, dura alguns minutos. O que ele pega ali domingo à noite é alguns minutos. E precisa então, no outro dia ir lá buscar, no outro domingo precisa ir lá buscar de novo. Porque se não buscar, começa a baixar o nível de espiritualidade. E Paulo está dizendo: radicados, edificados e confirmados na fé. Isso é uma igreja madura. Isto é uma igreja sadia. Isto é uma igreja. E na cidade de Colossenses existia uma filosofia que era uma filosofia que Paulo disse: olha, essa filosofia está tentando mostrar para vocês que Cristo não é o Cristo. Olha onde essa igreja estava sobrevivendo, vivendo, coexistindo. Porque a gente acha que a vida com Deus tem que ser na Disneylândia, né? Espiritual, onde tudo é colorido, tudo é bonito. Lá não faz de conta, né? Como é que chama o mundo de Peter Pan? Terra do nunca. É a terra do nunca de Peter Pan. E Paulo está dizendo que não é bem assim. Porque se você ver o capítulo 2, o versículo de número 9, Paulo diz assim: porquanto nele, aí semana que vem eu explico isso melhor. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo disse isso? Por causa do gnosticismo. Porque na cidade de Colossos existia uma filosofia que dizia que o Deus verdadeiro, semana que vem eu explico isso, não poderia se tornar matéria. Aí Paulo diz: porque nele habita corporalmente. Isso aí foi proposital, isso aí foi provocativo. Isso aí foi combativo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A questão é que isso não mexe com a gente. Isso não mexe. Nós estamos tão empedernidos que isso não mexe. Saber que Cristo é isso não nos mexe. Nós estamos tão aguados, porque não é suficiente para nós saber que Cristo é o Cristo. Não é suficiente para nós. A gente quer algo mais. Não é suficiente para nós saber que Cristo é o Cristo e que nele habita corporalmente. A gente não arrepia, a gente não canta. Isso não é motivo de louvor. Qual foi a última vez? Quando é que você ouviu na sua igreja alguém dizer assim: vamos colocar de pé, vamos louvar a Deus porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Quando que você ouviu isso? A gente foi mal educado a ouvir assim: vamos colocar de pé, vamos cantar porque Deus dá bênção, porque Deus faz milagre, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo, porque Deus opera. Gente, esse self-service espiritual, isso não tem base bíblica não. Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só que isso, nós estamos tão liquidificados, nós ficamos tão com o cérebro aguado. Isso não mexe com a gente, porque não nos atende. Não é importante. Importante é eu não ficar doente. Importante é eu dar o dinheiro lá no gasofilácio. Deus tem a obrigação, de acordo com alguns hereges contemporâneos, que Deus é obrigado a dar o dobro. Então é isso que move as pessoas a irem até a casa de Deus. Não nos é mais eficiente nem suficiente saber que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E assim como recebestes, andai nele, radicados,
edificados e confirmados na fé. A fé confirmada é a fé que me faz olhar para Ele e saber que Ele é Cristo. Isso me é suficiente. O problema é que nós não sabemos o que é Cristo. Nós achamos que Cristo é título. Nós não sabemos o que é ser Cristo. Há gente que acha que Cristo é o sobrenome dele. Jesus Cristo é o sobrenome. E Cristo não é o sobrenome. Cristo é a sua missão. Cristo é a sua essência. Cristo é quem Ele é. Só que nós não sabemos o que é Cristo. Por isso que isso não nos provoca, isso não nos mexe, isso não nos faz dar glória a Deus. Fala na igreja lá, na liturgia. Jesus é o Cristo. Agora fala assim, Jesus vai te dar a bênção. Amém. Aleluia. Oh, rebas, nébias. Isso sim. Mas quando nós falamos que Cristo é o Cristo, isto não mexe com a gente. Por quê? Nós somos seres líquidos. É aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman dizia. Sociedade líquida. Um povo que está com a mente liquidificada. Acabou a sua essência. Acabou. Acabou. Nós vivemos numa geração complicada. Nós não sabemos o que é valor mais. Nós não sabemos o que é valor mais. Nós perdemos o que é valor. Nós não sabemos o que é valor. Principalmente os valores espirituais. Ao pensar nas coisas lá do alto, é o que Paulo disse. Nós esquecemos o que é valor. Isso aqui, saber que Cristo habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade, isso não nos provoca. Por quê? Isso não tem valor para nós. Por isso que nós somos essa geração de evangélicos fracos, sem expressão, ridicularizados, sem expressão na sociedade, sem uma resposta para as mazelas da humanidade. Nós não temos resposta porque nós perdemos a base, nós perdemos a essência, nós perdemos o espigão, nós perdemos o nosso conteúdo. Por isso que a sociedade está procurando a filosofia. Não que não deva procurar, a filosofia é bom, mas ela não é um fim em si mesma. Por isso que hoje está essa bagunça, ninguém sabe quem. Hoje não tem liderança, hoje não existe uma referência. Quando eu digo moral, não é no sentido dessa moralidade mocoronga. Quando eu digo não há uma referência de altruísmo, não há uma referência de. Não há um norte de uma vida no sentido absoluto. Não há. Por quê? Porque para nós Cristo não é significativo mais. Por isso que tem igrejas aí, a Deus dará torta e direita, cada esquina tem uma igreja, cada uma com uma liturgia diferente, cada uma com um linguajar, com um comportamento, com cada coisa mais absurda do que a outra. Por quê? Há quem diz que isso é bom. O evangelho. Que evangelho, gente? Que evangelho? O evangelho está sendo propagado. Que evangelho? Isso não é evangelho nunca, nem aqui nem na China. Isso não é evangelho nunca. Porque o evangelho puro e simples, mas o evangelho absoluto, ele me faz ver que Cristo, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém sabe quem é Cristo. Sabe o Jesus de calendário, sabe o Jesus de revista de escola dominical, esse Jesus que é o Jesus da doutrina, que é o Jesus da teologia, que é o Jesus desses ensinos loucos e transviados que estão aí, mas o Cristo, quem que as pessoas falam que eu sou? Jesus perguntou, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem disseste, Pedro, Barjonas, Pedro, não foi homem carne que te revelou, e sim Deus que está no céu, quem te revelou isso. Tu és o Cristo. Olha a importância disso, hein? Foi Deus quem te revelou. Versículo 17 do capítulo 1 assim, concretiza o que você está falando aí. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O capítulo 1? Capítulo 1. Sim. É o que você está falando aí. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Uma vez eu vou terminar contando uma coisa que foi uma das grandes frustrações que eu tive como pregador.
Eu fui falar uma vez sobre Cristo. Eu tinha preparado uma aula tão bacana sobre Cristo, sobre a divindade, sobre a messianidade de Cristo. Peguei várias coisas e tal. Não joguei conteúdo, mas aquilo que eu achei que foi essencial eu coloquei para um grupo de jovens. Parece que eu estava falando em línguas estranhas, ninguém estava entendendo nada. E eu fiquei assim, gente, será que eu estou fedendo? Será que é alguma coisa que também não é possível um negócio desse? E não era interessante, não era relevante. Hoje a geração, os nossos jovens hoje, eles não estão interessados em saber quem que é Cristo. Não estão. Por quê? Porque não tem valor. Nós desvalorizamos essas coisas. Hoje você vai à igreja, tem culto disso, culto daquilo, mas o culto que coloca Cristo no centro, o Cristo, não existe mais. Qual é a música que fala de Cristo como Cristo? Só aquele que me dá, aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu vou receber, aquilo que... É só o venha a nós. É só o venha a nós. Mas o Cristo do vosso reino, esse acabou. Passei dos minutos, me desculpem, mas vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar a este Cristo, que é o Cristo das Escrituras. O Cristo que quer ser visto como Cristo. Quem as pessoas dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é Elias. Jesus não empolgou com sendo comparado a Elias. Na hora eu explico por que citaram Elias. Tu és João Batista. Não, tu és o Cristo. Bem disseste. O Cristo, Elias, era relativo. João Batista, relativo. Moisés, relativo. Abraão, o pai da fé, relativo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, relativo. Moisés falava com face a face com Deus, relativo. Sansão, forte, impoluto, relativo. Salomão, sábio, relativo. Todos eles juntos, relativos. Tu és o Cristo. O Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos orar. Orar pelo Marinho também, né? Pelo Marinho? Tá viajando. A nossa irmã Lucila que está, né? E aqueles enfermos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos por intermédio do nosso mediador, o Cristo, o nosso Cristo. O Cristo que deixamos de estudar, o Cristo que deixamos de aprender, o Cristo que deixamos de nos enraizar, de nos radicalizar neles, sendo radicados, edificados e confirmados na fé. Ó Cristo, nós pedimos por aqueles irmãos que estão viajando, nosso irmão Marinho, aqueles irmãos que estão passando por um momento de dificuldade, ó Deus, na saúde, nossa irmã Lucila, nosso irmão Guardiano, tantos outros irmãos que nós não lembramos o nome, mas que estão todos diante do Senhor, atendidos pela tua graça e misericórdia. Nós te pedimos assim, obrigado por esse momento aqui e graças te damos. Nos ajude, ó Cristo, a te conhecer como Cristo, não como Cristo milagreiro, fazedor de milagres, mas o Cristo bíblico do Evangelho, para que pareçamos com o Senhor, para que sejamos igreja, para que sejamos relevantes numa geração complicada como a nossa. Nós te pedimos assim, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.